Capítulo 8. De volta ao trabalho. Questão 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O Livro dos Espíritos. Miguel caminhava, imaginando como seria auxiliar Samantha. Anacleto, conhecendo seu pensamento, disse: Miguel, nós achamos que ainda não terias condições para a ida ao vale, onde se encontra Samantha. Melhor seria nos reunirmos com Sebastião. Momentos depois, estavam Justino, Anacleto e Miguel, analisando esse fato com Sebastião, o diretor da casa. Amigo, falou Justino a Sebastião, estamos verificando que, apesar da boa vontade, Miguel, o nosso amigo aqui, ainda não está em condições de ir conosco e reanimar os infelizes. Imperativo que se faz necessário quanto ao auxílio no Vale das Sombras. Mas ele parece firme em seu propósito, disse Anacleto. Sim, tem compaixão e quer auxiliar. Contudo, ainda não aprendeu a consolar o sofrimento dos infelizes, meta primordial para a reabilitação do espírito. Será preciso melhor preparação, mais segurança, talvez mais fé. E para isso, mais sessões de conhecimento sobre a dor e o restabelecimento do espírito pelo amor fraternal, concluiu Sebastião. Pensando assim, eu creio que Sebastião está com a razão, disse Miguel. Talvez eu não esteja pronto para ajudar Samantha. Então, além da preparação nessas aulas, farei muitas preces dirigidas a ela. Estás certo, meu filho, falou Sebastião. Com as preces, um dia ela conseguirá entender que pode sair de onde se encontra e avaliar a vida que teve na terra, vindo a se arrepender pelo mal causado a tantos que entraram em desequilíbrio por meio de suas ações. Depois, para concluir, rematou: Nesse caso, firmo, mais uma vez como integrante que és das aulas disciplinares. A boa vontade em servir é somente um caminho, mas não o meio para aplicações das energias necessárias, cuja finalidade é restabelecer o juízo do sofredor, preso ainda nas agruras do destino que criou para si. Mas, então, qual o meio para se conseguir esse objetivo? Além do estudo de como dirigir tua energia para enfrentar o ambiente infernal que desconheces, pois onde estavas não se pode comparar com aquele. É necessário ter um amor muito grande, uma fraternidade imensa e um coração limpo de mágoas, pois aquele que desce ao vale tende a encarar muitos perigos. Mas sabemos, Miguel, que tens contigo uma coisa importante para esse tipo de auxílio em relação a Samantha. Não trazes angústias em teu coração em relação a ela, mas compaixão pela mulher que praticamente destruiu tua vida. Como falei, sabendo o mal que continham as drogas, fui eu o culpado pela minha destruição. Tens a alma justa, Miguel. Por esse motivo estás aqui hoje. Precisarás somente de mais algum tempo no trabalho auxiliar desta casa e nas lições que recebes para ficares preparado para o auxílio fraternal. Enquanto as coisas aconteciam na colônia Esperança, Florence se reabilitara, viajando com a família para conhecer amigos que estavam na Grécia, mas a tristeza permanecia nela. Mamãe, eu não acredito que Miguel tivesse feito aquele roubo, porque não foi nada encontrado em sua conta bancária nem em sua casa. E que finalidade ele teria em cometer suicídio, amando-me como me amava? Por que então não fugira? Não sei se notasse que nosso funcionário, Andrade de Troyon, pediu demissão e instalou-se em bela residência nos arredores de Amsterdã. O quê? Perguntou a mãe nervosamente. Sim, mamãe. Júnior não vos falou? Mora nababescamente com a família. Mas ele não tinha. Espera aí. Hermínio, venha cá, por favor. Porventura, Júnior te comentou sobre o nosso cavalariço? Andrades? Não, Andrades de Troyon. Não, nada me falou, mas esse sobrenome não me é estranho. Mas nosso cavalariço se chama Maurício Andrades.
Júnior nos disse que seu nome verdadeiro não era só esse, e sim Maurício Andrades de Troyon. Espera, tem algo com esse nome. Há muitos anos, 40 anos atrás, ele perdeu no jogo toda sua fortuna. Eu era muito jovem e não me dera conta do mal que havia feito a esse homem. Tentei, anos mais tarde, procurá-lo para refazer-me com o propósito de auxiliá-lo nas finanças, sem encontrá-lo. Mas não, não pode ser. Seria muita. Sim, falou Erundina. Isso nos dá oportunidades de pensarmos a favor de nosso Miguel. Oh, como fui idiota! Nosso cavalariço pediu para nos deixar, dizendo estar adoentado, e foi substituído por Ademar. Oh, como podemos ser tão inocentes em colocarmos uma verdadeira fera vingativa bem debaixo de nossos olhos? Mas, para não termos responsabilidades maiores e não atirarmos pedradas em quem não temos certezas que foi o golpista, usemos de inteligência e procuremos por agentes policiais. Ah, tenho vontade de chegar o quanto antes em Amsterdã para que isso seja feito. E, quem sabe, fiquem vocês e aproveitem mais a viagem. Ó, querida esposa, precisarei fazer isso logo, antes que seja tarde demais. Podes ir, marido, o quanto antes solucionarmos esse problema será melhor. Além do mais, penso que a alma de Miguel não deverá estar nada bem onde estiver. Na realidade, Miguel se contorcia de ânsias todas as noites, a imaginar quem o colocara naquele lugar, pois se não for o roubo, ele poderia estar vivendo tranquilo com a mulher que tanto amava. Talvez também essa fosse a verdadeira causa por que não poderia descer para auxiliar Samantha, pensava ele. Sebastião falara sobre mágoa, sim. Sabia que precisaria ter a alma sem rancor e, como dissera ele, um dia Sebastião, estar em perfeito equilíbrio. A mágoa e o rancor eram os males de todo seu desafortunado destino naquele estado em que estava. Derrubou sofridas lágrimas e tentou observar detalhadamente quem estava na mansão, na época, e que seria capaz de tamanho ódio por ele para causar-lhe todo o horror que o levara ao desencarne abruptamente. É claro que, se não tivesse usado os narcóticos, jamais estaria naquela situação, e a pobre da Francisca não teria aumentado a dose que auxiliara o desencarne. Miguel ergueu-se da cadeira onde estava e foi fazer umas perguntas para Anacleto. Encontrando-o na recepção, com a finalidade de receber algumas almas dos que estavam deixando o vale, aguardou alguns momentos e, quando já o instrutor havia colocado tudo em ordem, passou a acompanhá-lo lado a lado, perguntando: Anacleto, meu irmão, tens notícias de Samantha? Vez por vez, procuramos entrar em contato com a senda escura. Há tantos sofredores lá, Miguel, que não me prendi em procurar por uma em especial. Contudo, se já está preparado, Sebastião pensa em te mandar para lá conosco na semana que entra. Já abandonasse a mágoa do passado? Não sei, respondeu Miguel. Estou aqui agora exatamente por isso. Como encontrar o vilão? Perdão pela palavra, a pessoa que praticou aquele roubo ou qual me fez perecer? Para aquele irmão deverás orar, Miguel, e para a solução daquele caso, somente a oração e a paciência, com a presença da fé em nós. Ninguém sem fé poderá cultivar a paz dentro de si, pois veja teu próprio exemplo. Sim, mas não há como sabermos penetrar nas mentes humanas para sabermos quem reteve tão grande soma naquele ato criminoso? Ora, Miguel, por que tens essa angústia? Sei que já vos falaram sobre as leis de ação e reação. Nada do que acontece escapa da justiça divina. Sim, contudo penso que deveria eu estar lá para defender-me desse ato horrível que acabou por desencarnar-me. Não fosse o uso das drogas no seu bolso, não é, Miguel? Concluiu Anacleto. Dando-se conta, Miguel, do que falara, concluiu. Certamente não deverei acusar a quem quer que seja. Sim, meu irmão, deixe tudo como está e tenha fé na sabedoria divina. Se nada tens que pagar, nada então pagarás. Acalma-te e ora.
A oração é o elo que nos liga ao Pai amado, e sem dúvida nenhuma, toda oração feita com fé é ouvida e logo devolvida. Poderás, porventura, calcular ainda quanto tempo não poderei penetrar em solo terreno? Isso depende de tuas vitórias em favor do bem e tua dedicação como o trabalho que aqui fazes. Tenho trabalhado em muitos setores aqui na Casa Grande, sabes disso, e agora estou tendo cuidado para expandir meu trabalho na seção de marcas, dentro do setor de reencarnação, da melhor forma possível. Fabiano, nosso irmão do Ministério da Recuperação do Perispírito, retira as marcas da violência de cada ser pretendente ao retiro físico, e eu o auxilio, fazendo preces endereçadas ao Pai, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, recebendo sempre as instruções do plano maior. Esse é também um aprendizado para que mais tarde eu possa auxiliar Samantha. Depois vemos as marcas do corpo perispiritual esmaecerem-se, quase que por completo, ainda ficando os sinais, porque estão e estarão sempre gravados e enraizados no perispírito de cada ser. Sim, é claro, mas se assim te comportas para receber o bem e se visse Florência há pouco tempo, o que te impossibilitará de acabar com as dúvidas que ainda tens? Por que te preocupas com o larápio, se com a implantação da afinidade extrema em nós consideramos que o perdão é o verdadeiro esquecimento da alma? Tudo reclama ordem, irmão. Pode-se analisar como o Pai transforma a natureza com disciplina. O universo anda com ordem. E se ainda te sentes revoltado pelo que te aconteceu, não estás pronto para auxiliar Samantha, e muito menos para partir daqui a fim de permaneceres com tua família em planos mais elevados. Mas minha mente ferve em desconsolo ao saber que fui tão ofendido, mesmo considerando o que fiz em outras eras, porque fui extremamente correto com meus tios. Então, meu amigo, somente o tempo poderá te preparar para conteres no coração a alegria dos resultados que, dessa maneira, tardarão por vir. A lei é a lei do equilíbrio sempre, porque, se nos desequilibramos, seremos como os papéis levados ao vento, fixando em nós as coisas más. E isso não serve somente para os desencarnados, mas para todos os seres da natureza. Assim, se não andarmos em harmonia enquanto vivos na Terra, seremos aptos a contrair qualquer espécie de doença por meio de nossas apreensões. Portanto, é de suma importância que aceitemos as leis divinas e não nos revoltemos com aquilo por que temos que passar. Para essa harmonização, Miguel, o conhecimento das leis espirituais é o caminho mais indicado. Desejando ser muito prestativo e auxiliar Anacleto e Justino em seus labores com os desajustados, Miguel se lembrou de seu tio Onofre, sua avó Dalila e seu avô Hernandes. Perguntou pelos amigos se sabiam sobre eles. Colocando em Miguel a mão no ombro, falou Anacleto com voz muito suave. Miguel, peço-te mais uma vez, relaxe, meu amigo, tudo virá a seu tempo. Miguel fez um sinal com a cabeça e partiu triste para o local onde trabalhava. Teria, sim, que permanecer agora paciencioso e feliz pelo que já havia adquirido. Em breves dias faria a excursão de volta ao inferno, e lá, se Deus o ajudasse, conseguiria retirar Samantha para sua reabilitação. Na cidade de Amsterdã. O senhor Hermínio chegou esbaforido, acompanhado por Júnior, e foram procurar o advogado. Chegando lá, relataram tudo o que sabiam sobre o cavalariço Maurício. Lembra que vos falei que Miguel havia jurado sua inocência? Falou o senhor Conrado. E ele me parecia mesmo tão inocente. Mas como poderíamos provar, não é? As aparências estavam ali, definidas. Pobre rapaz, olhe o que o levou ao suicídio. Sim, mas não é pelos valores que vos peço para provar a inocência de Miguel. É por amor a ele que desejamos limpar a sua honra. Ah, pudesse ele estar aqui para pedir-lhe o meu perdão. Nesse instante, chegou a secretária do advogado para trazer-lhes alguns papéis. Desculpai-me, senhores, estive ouvindo suas últimas palavras. Podereis conversar com os mortos se quiserdes. Como?
O senhor Hermínio achou a senhora com jeito de demente. O que estava pensando aquela mulher? Falar com os mortos? Mas que horror! Contudo, olhou-a fixamente e retirou dela algumas explicações. Fale, senhora, o que sabeis? Existem pessoas sensitivas, senhor, que poderão vos ler a mente, sabendo quais vossas necessidades em relação aos mortos, e da mesma forma receber as respostas vindas dos próprios mortos. Ora, madame, isso é verdadeiramente uma, ia dizer loucura, mas repensou, insensatez. Bem, Conrado, voltemos ao nosso assunto. Mas continuou olhando para a senhora, que deixava o gabinete sem jeito, com um copo vazio nas mãos retirado da mesa do advogado. Eu exijo que se faça o que é certo agora, que procure por Maurício de Troyon e resolva esse caso. Sem dúvida, senhor Hermínio, sem dúvida. Hermínio deixou o prédio, mas as palavras da secretária Dalila não lhe saíam da mente. Procurou analisar os fatos com perguntas. Todavia, logo se respondia: impossível, isso não pode acontecer. Mas a curiosidade afetou-lhe a alma, e no dia seguinte, Hermínio voltou a procurar por Dalila, na hora do meio-dia, enquanto Conrado se fazia ausente. Senhora Dalila, sabeis que me deixastes com imensa curiosidade? Onde posso ver essa pessoa que diz falar com espíritos? A senhora Sara? Então, estáis interessado em ir até lá? Podeis ter essa certeza. O local é muito distante, mas quem sabe amanhã. Tem que ser hoje, falou decidido o esposo de Erundina. Bem, então vou lhe explicar. E fez um pequeno mapa para que Hermínio encontrasse com mais facilidade o local. Ao chegar em casa, o homem chamou por seu filho. Júnior, Júnior. Ele não se encontra em casa, papai. O que desejas com ele? Posso vos ajudar? Não, querida, falou o Sr. Hermínio a Florence, recém-chegada da viagem que fizera. O que precisava dele é que me acompanhasse até um local, mas por onde se meteu esse rapaz? Ora, papai, mas o que é de tão grave que não poderei assistir? Perguntou entregada a jovem viúva. Nada, nada. Conta-me, papai, o que vos faz tão apreensivo? Preciso visitar uma senhora chamada Sara, mas é distante e não desejaria ir só. Pois eu irei convosco. Vou me arrumar um pouco, colocar um chapéu e logo estarei com o senhor no coche. Florence subiu as escadarias rapidamente, sem desejar ouvir o que o velho pai estava reclamando, e logo desceu, trajando belo vestido lilás, na cabeça pequeno chapéu de palha florido e sua sombrinha nas mãos. Estás muito linda por nada, minha filha. Esta roupa tu a trouxeste de viagem, não foi? Mexendo a cabeça com um sorriso muito triste, a jovem respondeu. Era a cor preferida de Miguel. Papai, sinto tanta saudade, teria morrido com ele, não fosse por vós e mamãe. Ora, minha filha, o mundo não acabou, ainda terás outro esposo dedicado a te amar como mereces. Jamais amarei a outro, papai. Poderei ter amizades com alguém e até casar-me, mas Miguel faz parte de mim, está em mim e... Ora, querida, não precisa chorar. Então venhas comigo para te distrair um pouquinho. Deixemos teu irmão para lá. Os dois, pai e filha, saíram com Ademar, o novo cocheiro, para a casa da sensitiva, distante mais ou menos 1 hora dali. Miguel enternecera-se ao sentir Florence a lhe chamar. Apertou o peito com a mão como se lhe faltasse o ar, desejando respirar, e saiu à procura de Sebastião, porque achou que graves coisas estavam acontecendo com ele. Até aquele momento, com o pensamento de Florence fixo nele, aqueles instantes tinham sido de tortura e explosões e amarguras, uma sensação do adeus, da despedida e da distância. Então perguntou ao mentor: Sebastião, quando uma pessoa pensa profundamente na outra, nós, desencarnados, podemos sentir? Sei o que está acontecendo contigo, filho. É o chamamento de alguém da terra, não é? Sentes Florence a te chamar. Sim, mas não é algo agradável, e sim uma dor sofrida. Por Deus, preciso ficar melhor. Sinto-me cair ao solo.
Venha, meu filho, façamos uma oração. É o único caminho para que melhores. Isso logo passará. Em total depressão, Miguel seguiu o mentor até um local afastado, em meio a árvores altas e frondosas, onde um prédio, como uma capela, iluminava-se com farta luz. Não havia chegado até hoje aqui nenhum lugar para uma prece. Sim, Miguel, muitos aflitos ainda têm na imaginação que só podem orar em lugar que consideram sagrado. Todos os que aqui se encontram ainda estão ligados à matéria, como sabes, e sei que tu fazes parte desse número. Que música maravilhosa estou a ouvir, Sebastião. O momento de reflexão e direcionado ao Pai Celestial. Ore, ore e peça a Deus conforto para teu espírito. Só assim a dor desprezará estar presente e ficarás livre dela. Sinto que Florence me chama, me chama. Florence chegara com o pai à casa de Sara. Era um local muito pobre, nos arrabaldes de Amsterdã, próximo a um dos canais. A água batia nas pedras e o vento se fazia mais vibrante. Florence colocou sua capinha nos ombros e segurou-a com a gola do vestido. Seu chapéu voou e perdeu-se no oceano, mas Florence não se preocupou. O pai olhou-a para ver qual atitude ela iria tomar. No entanto, a jovem estava dispersa em seus pensamentos, imaginando as horas de amor que tivera com Miguel. Olhe, é aqui, filha, batamos. A porta abriu-se e pai e filha entraram. Sara era uma velha magra e franzina pelo passar dos anos. No entanto, trazia uma forte voz que os fez estremecer. Venham já, estava vos esperando. O quê? Como sabia disso, senhora? Perguntou o pai de Florence a ela. Ora, não é de hoje que eles vêm me avisar quem chega. Vamos, sentem. Em quem pensam? Eles? Perguntou Hermínio. Sim, os espíritos. Florence não quis abrir a boca, e o senhor Hermínio comentou: Bem, senhora, disseram-nos que a senhora adivinha coisas e fala com almas do outro mundo. Espíritos, senhor, espíritos. Sim, bem, deixa ver. Estou vendo uma mente conturbada a chamar Florence, Florence. Florence tremeu. Quem é? Perguntou a jovem. Bem, não consigo ver, a visão se dissolve na fumaça. Chama-se Miguel, senhora? Perguntou o senhor Hermínio. Na capela da Colônia Esperança, Miguel orava. Iluminada somente por luzes laterais, ela se apresentava despida de riquezas. Erguida com pedras claras, não era muito grande, mas em seu final a nave ficava arredondada e nenhum ídolo trazia, como nas igrejas católicas, nem uma cruz singela ao fundo e nada que demonstrasse ser um lugar reservado à oração. O jovem médico ajoelhou-se em um dos últimos bancos, olhando para a frente, e quando ia começar a orar, chegou Sebastião, colocando a mão firme em seu ombro, e assim desviando-lhe a atenção. O administrador então lhe falou: Meu filho, sei que ficasse admirado por ver que aqui temos essa capela. É que quando viemos para cá, trazemos a matéria ainda tão enraizada em nós que precisamos nos sentir nos locais dirigidos na terra a esse propósito. É verdade, sinto a presença de Deus aqui, mesmo sabendo que Ele está em nosso coração, mas aqui me parece que Maria Santíssima ouvirá minhas lamentações e meus pedidos. E agradecimentos, não é? Sim, e agradecimentos imensos por nos dar outras chances e mostrar que nos ama muito. Miguel concentrou-se. Aguardando por segundos, Sebastião disse a ele: Pois agora concentre teu pensamento na visão do santo que vias na igreja, que frequentavas em vida, onde o Frei Antônio exercia o seu ofício. Miguel elevou o pensamento com ardor, e na sua frente apareceu a visão de Nossa Senhora. Era a imagem idêntica à que ele sempre via na igreja que frequentava. Sua figura era luminosa e o véu movimentava-se, como se estivesse ali presente. Saíam dela, enquanto ele orava, raios minúsculos de luzes brilhantes e azuladas, como que a abençoá-lo. Segundos mais tarde, concluiu Sebastião: Vês, não temos imagens esculpidas. Em compensação, a bela figura de Maria, mãe do Mestre, aparece na nossa frente como vinda em raio de luz e se projeta na parede frontal.
sois fiel a Maria Santíssima, e é ela quem vos aparece aqui. Miguel derramou lágrimas e, sensibilizado também com a angelical melodia que ouvia, correu à frente, atirou-se ao solo de bruços, implorando: Maria, perdoa-me, Maria. Eu vos amo, mas meu gesto não foi de amor. Auxilia-me, Mãe Santíssima, a reparar o mal causado. Não devia ter me metido com narcóticos. Oh, se eu soubesse! E virando-se para Sebastião, que sorria com os olhos marejados, disse: É ela. É Florence que me chama, Sebastião. Quer falar comigo por meio de outra pessoa. Estou visualizando no quadro à minha frente. Veja aqui também, Miguel. Mas não tens permissão de descer agora. Contudo, poderás, por intermédio do astral, assumir a qualidade de doador de tua voz para aquela mulher ali, a sensitiva. A médium começou a tremer e falou com voz grave. Meu amor, vejo-te, querida. Gostaria de estar a teu lado. Fico feliz que saíste daquele hospital. Miguel, Miguel, onde te encontras? Ó, Miguel, venha buscar-me, quero ir para junto de ti, permanecer contigo, ficar sempre a teu lado. Não, meu amor. O ser encarnado tem sempre uma missão que precisa ser realizada. Precisa aproveitar o corpo de carne e unir-te ao Pai em orações para que tua alma compreenda e resigne-se. Tudo passa, assim como as palavras que são lançadas ao vento. Infelizes aqueles que se embrenham pelas voragens do pecado e não conseguem sair. Estes, sim, se penalizam quando aqui chegam, chorando lágrimas sofridas pelo remorso de nada terem concluído. Miguel queria referir-se a si próprio. Hermínio, seu tio, então falou: Filho, nós sabemos agora a verdade sobre aquele ato criminoso. Pedimos perdão por coisas do passado e te agradecemos por teres sido tão fiel a nós, concluiu Florence. Agora tens tua honra novamente, falou Hermínio, extremoso e amigo. Ali a conversa terminou, porque Miguel, na capela onde estava, começou a derramar lágrimas comoventes, debruçando-se no banco de madeira em sua frente, a agradecer a Maria pela dádiva recebida. Deus fora misericordioso e ouvira seus lamentos e todas as suas preces. Ó meu Pai, como vós sois misericordioso, ó Maria, quanto vos agradeço por essa graça. Prometo-vos que muito farei para que todos possam conhecer a vida que vivo hoje, meu drama, minha história, para que temam as substâncias que destroem e matam. Quero auxiliar aos jovens, poder contar-lhes meu destino. O auxílio foi-me dado e serei sempre um homem que amará seu próximo tentando ajudá-lo. Sebastião, assistindo toda aquela cena, próximo a ele, falou erguendo-o. Miguel, todos esses dias em que ficaste trabalhando em favor do próximo, recebeste muitos prêmios, e sei que esse foi um dos maiores. Parabéns, estás melhor? Estarei ótimo daqui a alguns segundos e pronto para a labuta. Já não tenho mágoas, porque me sinto limpo. Orarei pelo desafortunado que aquele crime cometeu, respondeu o jovem, enxugando as lágrimas que ainda deslizavam pelo rosto, e sorrindo com os olhos brilhantes de felicidade. Capítulo 9. E a vida continua. Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? O Livro dos Espíritos. Florence voltava feliz e resignada em saber que a morte não existia, ouvindo as explicações de seu amor sobre a missão de cada um. Sabia ser amada por ele, e isso a deixava muito feliz. Sentou-se ao leito no entardecer e ficou olhando pela janela o sol que se punha. O vento sacudia os galhos das árvores de vez em quando, e pétalas da roseira trepadeira que subia quase até a sua janela caíam dos galhos e dançavam alegremente até chegar ao solo como plumas. Leve perfume sustentava o ar como bálsamo gratificante. Depois de tantos acontecimentos anteriores e tremendos sofrimentos, nos quais não desejava pensar, Florence sentia-se muito leve,
todo aquele nervosismo e toda a tensão sofrida desde a morte de Miguel se distanciavam, haviam sumido como aquelas pétalas de rosas carregadas pelo vento, deixando-lhe o perfume que exalavam, com a alegria e a certeza de que somos seres eternos. Se temos que aproveitar o corpo de carne, pensou, então precisarei arrumar o que fazer. Sorriu ao saber que fora tão amada e bajulada, mas ainda não soubera por que seu amor tinha desencarnado. Levantou, desceu as escadarias e buscou seu pai na sala íntima. Preciso voltar àquela mulher, papai. Preciso saber por que Miguel deixou-me se tanto me amava. Minha filha, respondeu Hermínio, acredito, como católico, na existência da alma, assim como aprendi em nossa igreja. No entanto, penso que não será justo indagar isso à alma desafortunada de Miguel. Não deve ser fácil a ele mandar dizer-te isso. Esse foi suicídio. Como ficarás ao saber que ele sofrerá falando-te isso? E será que ele vai dizer-te? Resigna-te, filha. Nossa religião, que devemos respeitar e seguir, proíbe-nos esse tipo de coisas. Os mortos devem descansar. Seja condescendente e esqueça essas coisas. Penso que deves, sim, fazer algo produtivo. Que tal visitar os órfãos? Talvez tenhas razão, papai, pois mamãe também pensa igual a vós. Bem, terei mesmo que me resignar? Oh, mas saber que posso conversar com ele, fico tão feliz com isso, papai. Mas seguirei vosso conselho. Amanhã irei ver os órfãos. Será isso o que farei ainda pela manhã. Miguel começou a rememorar os fatos anteriores quando encarnado e contorceu-se de remorso por ter deixado sozinha a mulher amada. Se não tivesse tirado a vida de Frederico, ela não estaria tão só agora. Seus pais não iriam durar toda a vida, teriam mais alguns anos pela frente. E como ficará agora seu amor? Sustentada pelo irmão que pouco permanecia ao lar? Júnior era muito frio com a família, ao contrário da irmã, dócil e carinhosa. Ele pouco liga para os familiares, só pensando nele próprio, e aquele sujeito orgulhoso e sem ternura irá deixá-la morrer à míngua, pensava o noivo de Florence. Mas e Simão, o que ela conheceu quando voltamos de viagem? Habilitando em seu coração o amor incondicional, aquele dom que dedicamos ao ser amado e amamos tanto que desejamos o melhor para ele, Miguel começou a imaginar a solidão de Florence em sua idade madura, quando seus pais já não existissem, e derramou lágrimas dolorosas. Então, meu irmão, ainda sofrendo por ela? Perguntou Justino, sendo atraído pela dor do jovem médico. Ah, Justino, o que fiz eu? Não destruí somente a minha vida, mas a vida da pessoa que amo. Meu irmão, respondeu o instrutor, não pensas que porque estou aqui a auxiliar-te sou um homem santo. Não. Todos aqui somos seres que muito erramos em nossas vidas passadas. Um dia te contarei minha história, pois hoje que corramos a atender alguém que vos chama, agora. E deves te lembrar que pensamentos funestos chamam coisas do mesmo tipo. Não devemos nos prender em lembranças tristes, mas em querermos melhorar, pois fazendo o bem, conseguiremos auxiliar a muitos. Aí estará a nossa recompensa. Quem quer me ver? Samantha lembrou-se de implorar por ver-te. Então estarei preparada para auxiliá-la? Vim te chamar por este fato. Vamos. Sebastião quer nos advertir de algumas coisas. Na sala, próximo à entrada, já estava Antunes, um senhor que revisava a saída de todos junto a Anacleto e Sebastião. Esse último buscara mais 4 acompanhantes que os auxiliariam na viagem. A preocupação de Sebastião era de os sofredores rebeldes tentarem lançar à caravana sua revolta com suas pesadas emanações pútridas, e quanto a isso se teria que ter resguardo. Miguel chegou com Justino. Primeiramente, Sebastião justificou o valor da mente voltada ao processo consciencioso, de que a vibração na luz era fator de maior importância para o sucesso da viagem. Pediu, então, que todos elevassem o pensamento a Jesus e que Justino fizesse a oração inicial. Senhor Jesus, de imensa bondade, orou Justino com a fronte voltada para o alto.
Nós, vossos auxiliares das faixas sofredoras, atuando à procura do caminho resplandecente que um dia a vós nos levará, buscamos hoje voltar ao Vale das Sombras, utilizando as lições de amor ao próximo que aprendemos de vós, retirando de lá alguns dos sofredores, ansiosos pela renovação de suas almas, por meio do arrependimento. Estamos preparados agora, Mestre amado, neste retorno ao vale onde um dia também nós fomos lançados por nossa imprevidência, por nossa imperfeição, por nossa invigilância, e pedimos vossa proteção. Hoje partimos felizes a fim de retirarmos aquela que, como nós, se perdeu enquanto estava na terra. Desconhecedora que foi, também como nós o fomos, das lições que não quis receber, e te pedimos a presença de sua amada mãezinha, para que ela consiga ver e ouvir, ó Mestre amado, que consigamos vibrar com tanto amor e com tanto sentimento de caridade, para que a nós ela também aviste e consiga conosco falar, a fim de alcançarmos nosso objetivo de benemerência. Luzes saíram como chispas da cabeça e do peito de Sebastião. Depois finalizou com lágrimas nos olhos, agradecendo a Deus estar podendo auxiliar aquela alma desgarrada e servir a Ele com amor e disciplina. Ouvindo a prece, todos baixaram as cabeças e se conscientizaram que talvez não fosse fácil a caminhada para baixo. No entanto, os resultados desejados, satisfatórios, iriam favorecer a todos eles, que também um dia foram perturbados pela alegria em servir e fazer o bem. Miguel comentou que uma das jovens que iria ser atendida era uma amizade de longos anos e que agradecia, desde aquele momento, o auxílio que teria daqueles amigos. Foi o combinado que usariam o carro para esse objetivo até certa localidade, e depois seguiriam vale abaixo, a pé, pelas trilhas que seus pés iluminariam. O corpo espiritual partiria com as luzes já levemente adquiridas, apagadas para não chamar a atenção de grupos que deveriam permanecer em detença, enquanto ainda não alimentavam a vontade férrea e verdadeira de recomporem a chama do amor dentro de seus corações, por meio de suas consciências. A viagem de carro aos vários lugares era dirigida por uma presença espiritual da colônia Esperança, que não chegaria a descer com os outros ao vale, mas aguardaria seus retornos. Em vez de ter a visualização através do vidro para-brisa, como nos carros terrestres, o dirigente se guiava pela imagem de uma tela, ali substituindo o vidro como aparelho de TV por onde seguia a rota. Parados em certo lugar, ainda rente ao solo, os auxiliares desse trabalho partiram descendo do carro e levando consigo o material necessário para a salvação de Samantha e alguns outros espíritos dali, que seguidamente os chamavam. Alcançando com dificuldade o caminho de descida, Miguel retinha o bom ânimo que havia prometido a Sebastião, cuidando para que não se dispersasse em sombras passadas, como no dia em que fora retirar Florence daquele hospital, e não lhe infiltrassem espíritos dali sofredores, ligando-o a pensamentos de baixo padrão. Para que nada acontecesse errado, dever-se-ia ponderar na manutenção da ordem e disciplina mental. Depois de muito descerem, avistaram novamente a intensa neblina a envolver a todos. Miguel rememorou seus dias ali, mas mudou seu pensamento. A lua, límpida e muito bela na colônia Esperança, agora se escondia na penumbra. Miguel, desejando sempre o melhor para todos e procurando sistematizar a jornada de trabalho, iria perguntar a Justino se não era melhor que descansassem por um pouco, no que Anacleto adiantou-se falando baixinho. Miguel, não convém que nos ouçam para não despertarmos atenção e não seria bom descansarmos, porque poderíamos ficar desprotegidos e sermos atacados por delinquentes. A importância do seguimento em elevada mentalização é que nos mostrará resultados vitoriosos, entendes? Miguel alegrou-se pelo chamado, permanecendo de agora em diante sem dispersar a sua mente. Samantha, atirada ao solo, envolvida em trapos, fazia sua oração silenciosamente,
pedindo aos céus que a auxiliasse a sair daquele local infernal. Pedia perdão a todos aqueles que indiretamente causara danos e procurava retirar, a todo momento, uma certa viscosidade pela boca, fazendo força para colocar para fora, por meio de esforço estomacal, resquícios que a droga em si causara. Nesse estado, suportava imensa angústia. Conforme se via mentalmente, agora olhava seus membros secos e finos, sua pele azulada, e horripilava-se com esta visão, ouvindo vozes agonizantes de todos a quem ela fizera perder-se no crime, nas doenças e na morte. E, quando isso acontecia, gritava com toda a força de seus pulmões: Larguem-me, deixe-me, eu já vos pedi perdão. Que mais querem de mim? Ó Deus, quando acabará essa angústia? E quando vós me alcançareis vosso perdão? Perdão, perdão. Os gritos de Samantha ouviam-se desdobrados em ecos que atravessavam aquela cordilheira de montanhas altíssimas, e o retorno eram mensagens impróprias de destruição. Cala-te, mensageira do inferno. Esqueça os poderosos que nada ouvem, e que sejas para sempre maldita pelo que fizeste a nós, filha de Satã. Despojos humanos eram atirados bem junto a ela com palavrões desmedidos. O cheiro do local era difícil de descrever. Miguel tentou colocar frente ao rosto seu braço esquerdo para abafar o mau odor, mas chegando-se frente à arrependida, agachou-se por ordem de Anacleto e falou com ela, enquanto os demais acompanhantes faziam um pequeno círculo, para que raios isolantes infinitamente fortes os cercassem, como barreira em sua volta para a manutenção da ordem e da proteção. Samantha, olhe, Samantha, sou eu, Miguel. Ó, Miguel, não olhes para mim, vê como me encontro no mais ínfimo dos infernos pela minha descrença nos valores mais altos. Tanto orei para que viesse salvar-me. Perdoaste-me? Fui causadora de algum mal a ti que eu não saiba? Psiu, agora estamos bem, minha amiga, e não devemos comentar o passado. Venha, levanta-te e siga-nos. Não posso, eles me odeiam e não me perdoaram. Oh, jamais conseguirei sair daqui. Viemos para buscar-te. Contudo, se não consegues elevar teu pensamento, faremos uma prece em teu nome. Olhando para Anacleto, Miguel fez um sinal com a cabeça e o instrutor, sorrindo, iniciou. Pai de extrema bondade, vós que criaste o universo imenso onde tantas e tantas estrelas e sóis cintilam, vós, Pai, que nos ama tanto que somente nosso bem deseja e que nos oferece uma vida eterna para que possamos resolver nossos desajustes e nos encaminharmos para a perfeição. Ó Pai amado, nós vos pedimos que possamos esquecer nossas mágoas passadas para seguirmos confiantes. Sabemos que somos todos imperfeitos, mas de agora em diante procuraremos seguir-vos com total zelo, aprendendo, trabalhando e amando. Abençoa-nos a caminho do progresso que só os que pecam imploram. Samantha não o enxergou, mas o viu com lágrimas e, mentalizando a imagem que fazia dentro de si de Deus, chorou abundantemente, dizendo: A primeira pessoa de quem quero ajoelhar-me em sua frente deverá ser minha mãe. Nisso, todos em preces receberam o corpo mental de Gertrudes, que não poderia descer até o vale, como em luz refletida ali, ou um filme projetando sua imagem. Em plano espiritual melhor que aquele, ela se firmava também a orar pela filha. Apresentou-se a Justino e Anacleto e, olhando para Miguel, derramou algumas lágrimas pedindo desculpas pelo que tinha acontecido a ele. Miguel, desejo que me perdoes. Minha filha naquela época não teve más intenções, somente desconhecia o futuro. Vês agora como chora? Sim, percebi, mas nada preciso perdoar, porque também eu fui culpado. Esqueçamos o passado para vibrarmos em oração com o intuito dela poder nos ver, falou Justino a ele. Nisso, como por milagre divino, Samantha ajoelhou-se ao chão, visualizando todo o grupo que viera buscá-la e a mãezinha, que tanto fizera sofrer. Minha mãe, perdoa-me. Oh, quanto vos fiz sofrer. Ó Miguel, consigo ver-te com os outros seres de luz. Miguel sorriu
Enlevado pela alegria em servir, Gertrudes respondeu: Nada preciso perdoar, filhinha. Oh, como sofreste! Bem quisera eu ter vindo antes aqui, e muito orei para que essa bênção tivesse. Vamos tirar-te desse lugar imundo, orando fervorosamente para que muitos daqui também consigam ver a luz que se esconde em seus corações, atendendo ao chamado do amor e do perdão de nosso Pai. Venha, filhinha, a meus braços e acompanhe esses amigos que vieram para te tirar desse abismo. Em breve época estaremos unidas novamente. Sejas forte, tenha esperança e procure sempre ser melhor. Adeus. Nesse instante, a imagem se apagou, mas Samantha estava radiante diante da bênção divina. O amor de mãe supera todas as dores em auxílio aos filhos que ama, e é esse o verdadeiro amor, que incondicional se sobrepõe às razões não compreendidas na terra. Gertrudes aconchegou-a contra o coração. Samantha enxugou as lágrimas e encaminhou-se ao abraço de Miguel. Ele apanhou-a pela mão e seguiu para a colônia Esperança, junto a todos os auxiliares daquela noite que também acolhiam outros seres. De certo ponto, levitaram em escalada para o alto como mariposas à luz da lua, areolados de neblina, um a um, e Samantha, como que sonhando pela emoção que sentia junto a Miguel, a colher os frutos de seu arrependimento. Sem dúvida, a doação do amor que nada pede em troca despoja no ser egoísta suas vestes rotas e desequilibradas, adquirindo ele nova forma espiritual, reluzente e nacarada. O amor incondicional é capaz de sacudir horizontes, como relâmpagos em explosões de luzes. Foi assim a visão de Miguel em seu íntimo. A imensa alegria pelo bem-sentido elevou-o à felicidade. Jamais ele tivera a vontade antes de praticar com tamanha coragem o salvamento de alguém, e logo da pessoa que lhe fizera perder a vida. Lembrava, em sua mente, das explicações de Anacleto sobre o amor aos inimigos com o perdão verdadeiro, e agora estava ele ali, exemplificando esse tipo de amor. Oh, como agradecia ao Pai por ter tido essa oportunidade. Oh, que alegria poder amparar um ser sofredor, poder retirar da escuridão almas portadoras de males maiores que, arrependidas de sua ignorância, clamavam agora por socorro. Na colônia Esperança, Samantha foi colocada em leito muito alvo para ser avaliada pela medicina espiritual. Lavando-se e estando extremamente cansada ao deitar, foi visitada pelo diretor da casa, que fora lhe conhecer e lhe dar as boas-vindas. Filha, sou Sebastião, servo por amor à causa. Seja bem-vinda. Esperávamos há dias que nos chamasse para essa acolhida. Ansiávamos por retirar-te do vale. Tanto se encontram lá, mas poucos se acordam tão rapidamente para novo curso de vida. Senhor Sebastião, sei que não sou merecedora de tamanhas bênçãos. Eu nem sei quanto tempo passei no Vale das Sombras, mas pareceram-me séculos. Deus sabe que nós, as almas indisciplinadas, só podemos chegar a Ele por meio da dor. E eu senti no coração a dor que causei a tantos. Egoísta, pensando somente em mim, não me dei conta de quantos arrastei à morte e ao desespero. Quantas mães e pais se desestruturaram, quantos pude enviar aos cárceres, quantos assassinaram e quantos se suicidaram por minha própria culpa. Vejo agora que Deus perdoa, mas há dores imensas. Quanto se tem que sofrer? Quando se sofre, o tempo nos parece mais longo. Pelo tempo que conheces, o tempo da terra, permaneceste sim longos anos. Contudo, minha irmã, é hora de não pensarmos mais no passado, mas sim revivenciarmos esse novo caminho onde reestruturas teu ideal de amor. Samantha agradeceu, beijando as mãos de Sebastião com quentes lágrimas que molhavam suas vestes. As lágrimas também fazem parte do arrependimento e da gratidão, não é, filha? Mas não me agradeças. Agradeça ao Pai que nos ama e quer sempre nosso bem, que abençoa a todos e nos dá oportunidade para refazermos nossa vida ao caminho da luz. Agora eu desejo a ti um descanso cheio de paz.
Perdoe, senhor Sebastião, a minha alma torturada, mas anseio ainda pela droga que me sacode o corpo espiritual. Preciso, mais que nunca, que me seja dado pelo menos alguma dose. O senhor entende? Por favor, atenda-me nesse momento de angústia. Estamos sabendo, minha pequena amiga, de todas as tuas necessidades. Aqui onde estamos, na direção desta casa, precisamos ter visões mais claras sobre tudo e todos aqueles que aqui vêm para reerguer-se, aceitando levar outro tipo de existência. No entanto, minha filha, não será o veneno mortal que te receitaremos, como chamamos aqui essas substâncias, mas alimento de sobrevivência e regeneração. Se ainda assim não recuperares teu perispírito ou não estiveres de acordo conforme teu livre-arbítrio, nós ainda temos uma última alternativa. No momento, fique calma. Confie que fostes acolhida por bondade divina e descanses. Daqui a alguns minutos Matias te atenderá. Sebastião depositou um beijinho em sua testa e saiu deixando Samantha já alimentada e com os devidos cuidados médicos. Ela adormeceu com leve sorriso nos lábios.